Ora, nós vamos então agora falar sobre desnormalização. O que pode parecer um contrassenso porque falamos sobre normalização e a importância de normalizar, e agora vou falar sobre desnormalização e porque é que temos muitas vezes que desnormalizar. Vamos ver se isto faz sentido. Então, desnormalização, enquanto que normalização é o processo de retirar redundância à base de dados, desnormalização é o processo em que vamos adicionar a redundância à base de dados. E porquê é que nós queremos desnormalizar? E esta aqui é aquela pergunta para a qual a resposta deve ser só esta, que é: quero aumentar a velocidade das pesquisas. Se perguntarem porquê é que é preciso desnormalizar, ok, as pesquisas estão lentas, aqui uma pesquisa está lenta, já tentei tudo, não consigo melhorar, então temos que desnormalizar para aumentar a velocidade da pesquisa. Isto significa que nós, quando normalizamos, diminuímos a velocidade da pesquisa. Nós, quando normalizamos, melhoramos aspectos como a inserção de dados, atualização, até eliminação, de modo a que não haja erros. Como não há duplicados, conseguimos evitar ali um conjunto de erros. A desnormalização não. Interessa-nos com a velocidade da pesquisa. E então pode haver erros. E esse é o inconveniente. Portanto, a velocidade das pesquisas aumentam, mas a velocidade da escrita, portanto, insert, delete e update, tipicamente pode diminuir. Porquê? Quando eu faço um insert, eu tenho que verificar se aquilo tenho que inserir noutros sítios, ou quando faço um update, tenho que atualizar noutros sítios, porque há redundâncias. Está bem? E então é este balanceamento que nós temos que ter em atenção quando desnormalizamos. Existe uma frase relacionada com a desnormalização que é muito interessante, que é esta, que é: normalize it until it hurts and then denormalize it until it works. Que é, vamos normalizar ao máximo e depois vamos desnormalizar até funcionar. Está bem? Pronto, e é isto que nós vamos aqui falar. A desnormalização, como dá origem a um conjunto de anomalias, nós devemos ter atenção sempre que a vamos fazer e deve ser justificada, está bem? E temos que, deve estar bem identificada. No relatório eu vou pedir para vocês desnormalizarem e, portanto, tenham atenção ao que vamos falar, está bem? Nós temos alguns tipos de desnormalização. Aqueles que eu considero aqui como sendo principais é adição de coluna redundante e adição de coluna derivada. E são esses que eu peço para vocês fazerem no vosso trabalho, está bem? Depois também temos por desnormalização por partição vertical ou partição horizontal, está bem? E vamos falar sobre esses 4 tipos, mas os 2 primeiros são aqueles que de facto são mais relevantes aqui para nós. Ora, então tenham atenção a estas 2 tabelas que estariam normalizadas. Eu tenho aqui uma tabela com os livros, isto tem a ver com uma aplicação, uma editora que vende livros, então temos aqui o ID do livro, o nome do livro, até temos as vendas deste ano e o preço. Qual é a questão? É que, dependendo das vendas, nós temos que pagar royalties aos autores. Então, tenho aqui uma tabela que me ajuda a calcular o valor das royalties que tenho que pagar ao autor. Por exemplo, aqui, para o livro X 9.990, entre 0 e 10 mil, pago 5 qualquer coisa aos autores, está bem?
Dos 10.001 até 1 milhão, já pago 20 qualquer coisa, está bem? De 1 milhão para cima, pago 50. Está bem? Estão a perceber a ideia, não é? Já agora, por exemplo, o X 9.990 teve 12.034 vendas deste ano. Quanto é que eu tenho que pagar ao autor? 20, exatamente. Mas, reparem, para eu chegar ao 20, eu tenho que andar a comparar este valor nestes registros todos, a ver se está entre este e este, para saber qual é o que eu tenho que pagar. Agora, imaginem que esta pesquisa está a demorar muito tempo. Está bem? Mais uma vez, a tal situação do tempo. E eu preciso de diminuir este tempo. Qual é a ideia? Então a ideia vai ser, epá, se eu tivesse aqui, na tabela aqui dos livros, se eu tivesse aqui mais uma coluna, logo com as royalties calculadas, esta pesquisa era muito mais rápida, porque eu quando pesquisasse via logo qual era a royalty. Então vamos ver isso. E cá tenho a tal tabela em que a alteração que foi feita foi, acrescentei aqui um campo com as royalties. E cá está, o X 9.990 com 12.034 de vendas, tem que pagar 20 de royalties. Certo? E está de acordo com este relacionamento com aquela tabela das royalties, certo? Só que agora, é ou não é muito mais rápido eu saber quais são as royalties que tenho que pagar ao autor? É só chegar aqui a esta tabela, a tabela dos livros, e ler o valor que lá está. É muito mais rápido, não tenho que estar a mexer na outra tabela e a fazer aqueles cálculos entre o valor inferior e o valor superior. Tudo bem, tenho essa vantagem. E agora, quais são os inconvenientes? E é isto que eu quero que vocês me digam. Quais são as anomalias? Quais são os problemas que podem surgir? Porque o que é que isto obriga? Reparem, pensem vocês como developers, isto obriga que vocês criaram esta redundância, mas agora, em código, têm que arranjar forma de que não dê inconsistências. E como é que vocês vão conseguir que isto não dê inconsistências? Quais são os problemas que podem surgir? Então é assim, quando vocês criam uma desnormalização, têm que analisar isto. Analisar os problemas que podem surgir e identificar qual é a solução para eles. Está bem? E eu digo-vos quais são. Está bem? Numa situação deste género, reparem, numa situação deste género nós temos duas tabelas. Nessas duas tabelas nós podemos ter operações de select, é uma leitura, é o select. Depois temos operações de escrita, insert, delete e update, que é inserir num registro, apagar num registro ou atualizar num registro. E os problemas surgem não é nas leituras. Porque se a informação está correta, a leitura está correta. O problema que existe é na operação de escrita, quando se faz um insert, um delete ou um update da tabela. Em que tabela? Epá, nas duas, vocês têm que analisar as duas. Quando se faz um insert na tabela do livro, ou um update, ou um delete. Ou quando se faz um insert, um update, ou um delete na tabela das royalties. Portanto, quando introduzem uma desnormalização, e que envolve duas tabelas, que é o caso, vocês têm que analisar 6 situações de insert, delete e update. Portanto, uma de insert, outra delete e update numa tabela e insert, delete e update na outra tabela. Está bem? Estão a perceber? Têm que analisar e ver o que é que acontece. Por exemplo, neste caso, eu posso dar só aqui um exemplo. Imaginem um update na tabela do livro. Eu vou dizer qual é. Fiz mais vendas. Portanto, onde está vendas 12.034 passou a ser 14.000 e qualquer coisa. Fiz o update. Este update é afetado pela minha desnormalização? Sim. Eu quando faço um update, eu tenho que ir verificar a tabela das
à tabela das royalties se o valor 20 ainda está correto. Estão a perceber? Sim. Sim. Ok? A situação é esta. Agora podiam pensar, e se eu faço um delete? Se eu faço um delete, ou seja, se eu elimino aqui este livro, não tenho que fazer nada, porque se estou a eliminar esse registro, não me afeta a minha desnormalização. Estão a perceber? Ao invés, se eu introduzisse um novo livro, se eu criasse, inserisse aqui um novo livro, assim, se eu inserisse um novo livro logo com uma determinada venda, eu tinha que atualizar as royalties. Estão a perceber? Então, eu tenho que identificar cada um destas 6 situações e dizer quais são as ações que têm que ser tomadas. Imaginem que vocês estão, não são vocês os developers, mas fazem esta análise para que outros a implementem. Vocês têm que passar essa informação para quem vai implementar a seguir, está bem? Ok, coluna redundante já está, perceberam? O que é uma coluna redundante? É uma coluna que se encontra noutra tabela e que nós vamos pôr nesta tabela. Está bem? É aquela coluna que ponham aqui. Temos também aqui uma coluna derivada, desnormalização por adição de coluna derivada. Derivada quer dizer que deriva de outras colunas. Portanto, tipicamente é o resultado de um cálculo. Então, vejam este exemplo. Tenho mais uma vez aqui a questão do livro. Tenho o livro, tenho o nome do livro e tenho o preço. E na tabela de cima tenho as linhas de venda do livro. Tenho a loja em que foi vendido, qual é o código do livro e o ID da venda. Pronto, e a quantidade que foi vendida. Pronto, está tudo bem. Está bem? É as vendas. Sempre que é feita uma venda, aqui foi vendido logo 20, se calhar foi um professor que veio comprar os livros lá para uma turma logo. Está bem? Ou para pôr aqui na biblioteca. Ok, qual é... vamos fazer queries sobre esta base de dados. E vamos supor que muitas vezes é preciso saber, para um determinado livro, quantas vezes é que ele foi vendido desde o início do ano. Como é que eu consigo saber isso? Como é que eu consigo saber quantas vezes é que o livro foi vendido desde o início do ano? Sabem-me dizer? Como é que eu teria que fazer? Vou contar. Aqui, é que se calhar não é bem contar, é somar. Somar as vendas. Ou seja, tenho que ir à tabela das linhas de venda, procurar aquele livro e somar todos os valores que lá estão. Desde o início do ano, portanto, restringindo a data do início do ano para cá. Pronto. Então, mais uma vez, a mesma pergunta é, isto até é um processo que se calhar vê-se que pode ser moroso. Se for muito demorado, o que é que eu devia fazer? Colocar uma coluna derivada. Então é isto que eu vou mostrar no slide a seguir. Cá está. Então tenho aqui uma coluna que tem as vendas deste ano. Pronto. Quer dizer, agora, eu se quiser consultar os livros sabendo as vendas, não é super rápido. Já fica muitíssimo mais rápido. Mais uma vez. Pronto, ficou mais rápido. Porquê? Porque desnormalizei. Qual é o inconveniente? É que vou ter anomalias. Mais uma vez, tenho que analisar anomalias. E volto ao mesmo problema. Eu aqui estou a envolver duas tabelas, tenho que ver inserts, deletes e updates em cada uma dessas tabelas. Quero ver uma que é óbvia e é, imaginem que eu faço outra venda de um livro. Isto afeta a minha desnormalização ou não? Digam? Afeta. Porque aquela venda, eu tenho que incrementar depois as vendas deste ano, daquele livro. Portanto, sempre que faço uma venda, eu tenho que ir depois ali à tabela do livro e dizer, ok, já vendi mais não sei quantos. Está bem? E também podia fazer agora isso. E se eu altero uma venda já feita? Ok, em vez de 20, passou, afinal eram só 15. Também tenho que fazer. Portanto, o update também
Está bem? Estão a perceber a dinâmica disto? Portanto, a gente se normaliza, mas temos depois de trabalhar nisto como engenheiros. Portanto, temos que ver o que é que temos que ter em atenção para que a base de dados se mantenha consistente. Está bem? Ok. Então, o que eu vos dei agora foi adição de coluna redundante e adição de coluna derivada. Estes aqui são aqueles que vocês têm que usar no trabalho. Está bem? Mas temos mais dois que eu explico-vos rapidamente, que é por partição vertical e partição horizontal. Partição vertical é a seguinte. É muito fácil de explicar. Nós temos aqui, imaginemos informação da editora. E na informação da editora tinha o código da editora, ou a da editora, o nome, a cidade, depois também tinha o logótipo e o telefone. E o logótipo até é uma imagem que ocupa muito espaço. Então qual é o problema disto? É que eu raras vezes eu tenho que pesquisar esta tabela para obter para ver o logótipo. Eu normalmente aquilo que preciso da editora é só o nome e a cidade. Então, reparem, quando eu estou à pesquisa de dados nas tabelas, em princípio a informação está mais ou menos junta. Ou seja, eu sempre que vou pesquisar, se isto está tudo junto, eu sempre que vou fazer um query à tabela das editoras, na cache do meu disco vai ficar montes de informação que não me interessa, com os logótipos das editoras, estão a perceber? E eu ter essa informação, a cache acaba por ir buscar menos editoras. Fica mais lento. Portanto, ou seja, eu se quero ir buscar muitas, tenho que fazer mais pesquisas, demora mais tempo. Então, como é que se resolve isto? Faço uma partição vertical. E fica o tipo de relacionamento de 1 para 1. De um lado tenho os dados que eu normalmente preciso e depois no outro aqueles dados que só de vez em quando o rei faz anos, é que vou pesquisar. Está bem? E, portanto, é cortar a tabela assim verticalmente. Está bem? No caso da partição... e já agora, isto aqui, em termos de cuidados a ter, este aqui envolve mais... Depois no interface, quando estamos a desenhar o interface, em vez de ter que ir a duas tabelas, ou em certos casos ir às duas, ou então só ir a uma, ou criar uma view que agrega às duas. Mas pronto, normalmente aqui o problema até é mais, muitas vezes, na parte de interface. Ora, partição horizontal. Eu nem pus boneco nenhum, mas é o seguinte, imaginem a tabela das vendas de uma mercearia. Então tem lá as vendas desde 1990. Então é uma tabela enorme com montes de registros, certo? Mas normalmente as pesquisas dessa tabela, eu estou a pesquisar as vendas de 1990. Não, se calhar ando a pesquisar aqui as vendas do último ano ou do último mês. Aquela pessoa que comprou, queria saber o que é que comprou ou não comprou, ou uma coisa que estava estragada. Então, o que é a partição horizontal? É o histórico. Eu corto aquela tabela a partir de um determinado ponto. E fica uma tabela muito grande com o histórico, que eu só quero pesquisar de vez em quando. Não é? E tenho aquela tabela com os dados vivos, que são os mais recentes e que consigo pesquisar muito mais rápido porque não tenho que pesquisar numa tabela monstruosa. Está bem? Chama-se então partição horizontal. Também, tipicamente, isto envolve questões de interface. Não é? Arranjar um interface para pesquisar os dados antigos ou os dados... E normalmente pesquiso só os dados novos. Já agora também devo dizer que o Oracle até tem tabelas particionadas que já fazem isto, portanto até nem seria uma desnormalização, ele já tem até formas de ter este tipo de partição colocadas logo na base de dados, está bem? Mas portanto, esta partição vertical e partição horizontal, eu não quero que vocês usem no vosso trabalho, acho as outras mais interessantes para vocês aplicarem, está bem?